O treinador do Sport, Antônio Oliveira, vai ser demitido? O Sport precisa contratar quantos jogadores agora nessa mini janela do Super Mundial? Quantos jogadores o Sport precisa dispensar? E a pergunta mais importante, né, que é feita pelo torcedor: o Sport tem condição de se manter na Série A? Bom, eu vou tentar responder essas perguntas agora aqui no vídeo. Bom, a folha do Sport é de 6 milhões e meio, galera. O Sport que estava planejando uma folha em torno de 7 milhões a 9 milhões, hoje a folha do Sport é 6 milhões e meio. 6 milhões e meio é uma folha muito, muito alta. Mas para a Série A não. Para a Série A é uma folha baixa, tá? Porém, eu acho que no caso do Sport que teve o acesso, os investimentos tinham que ser muito calculados para poder não acontecer o que está acontecendo. Jogadores que não tinham condição de jogar no esporte e que foram contratados. E que hoje o torcedor sabe que realmente não tem nível de Série A. E que os próprios clubes desses jogadores estavam tentando negociá-los. Então, isso é óbvio, é claro. Porém, é um fato que a gente precisa passar para o torcedor, é que as pessoas que estão ou que estavam à frente do esporte não tinham essa experiência de Série A, experiência e competência de contratação de futebol. Então, assim, há muito mais no amor do clube, no querer acertar. Isso, lamentavelmente, não funciona. E hoje a situação é pior, galera. Eu vejo a situação pior porque, ao meu modo de ver, hoje o esporte não tem alguém no futebol para pelo menos fiscalizar o que está sendo feito pelos novos profissionais do clube. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. E tem mais, assim, eu sou super favorável ao profissionalismo, mas existe o profissionalismo para uma empresa e existe o profissionalismo para o futebol, galera. O futebol você não pode pegar um cara e contratar um cara para ele ser gestor e você dá 100 milhões a ele para ele contratar. Porque ele contrata, erra e a única coisa que ele vai fazer é ir embora. Você tem que ter alguém que possa supervisionar, anotar os dados, ó, como é que está sendo essa contratação, quais são os empresários, por que esse valor. E esse valor realmente é o valor que foi oferecido a outro clube ou só está aqui porque é o esporte. Então tudo isso tem que ser questionado para os profissionais que, obviamente, estão no clube e não são do clube. E eu reconheço que o esporte precisa profissionalizar, mas precisa ter supervisor, um VP do futebol, que seja a palavra final, que decida, que seja um abnegado, obviamente, mas que tenha profissionais com, obviamente, o conhecimento do meio do futebol. Mas tem que ter alguém no clube. Você não pode deixar muito dinheiro na mão dos estrangeiros, não, porque eles vão embora e deixam débito, dívidas, tudo isso no clube, hein, galera? Esse QR Code da Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal. Aponte a câmera do seu smartphone e seu celular para ele e aposta a partir de R$1. A Bet Nacional está autorizada pelo governo, porque sempre respeitou as regras do jogo. Jogo legal é na Bet Nacional. Melhores cotações, jogos ao vivo de todos os campeonatos do Brasil e do mundo aí. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aposte com responsabilidade se você tem mais de 18 anos e, por favor, jogue para se divertir, tá? Galera, quando o esporte subiu para a Série A, o patamar do esporte foi elevado. A nível de finanças, de receitas, porque o esporte fechou um contrato com a Liga Forte União, tá? Que abraçou muitos clubes e fez um aporte, um investimento financeiro muito alto para esses clubes de Série A. Além disso, o esporte tem parceiros e patrocínios com investimentos altíssimos. Então, assim, o esporte tinha dinheiro, não sei se tem, mas tinha dinheiro para fazer investimentos melhores. Mas para isso precisava ter, acho que algumas pessoas mais experiência, né, para poder ajudar quem estava lá, no caso, especialmente o presidente Yuri e o executivo de futebol, desculpa, o VP de futebol, Guilherme Falcão.
Mas enfim, o pessoal do esporte ficou numa bolha, tanto o Yuri como o Guilherme, muito isolados de outros rubro-negros que obviamente conhecem um pouco mais de futebol. Porque eu já tenho elogiado aqui, e eu sempre falei, que a nível administrativo o Yuri é 10, cara. Ele tem um gerenciamento, sabe captar recursos, sabe realmente administrar o clube, mas pelo que eu conheço, o Yuri não é um cara do futebol. Ele não é um cara que viva o dia a dia do futebol, que conheça jogador, que conheça isso. Ele não é. Mas é um grande gestor e isso ele está provando. Obviamente captando recursos, tendo dinheiro, pagando folha em dia, isso é fato, tá? Agora, no futebol, ele trouxe também uma pessoa muito bem intencionada, segundo informações, pessoa que ama o clube, que é o Guilherme, mas também não tem nenhum conhecimento sobre o futebol. Um cara que começou na base aí tem pouco tempo ainda de vivência no futebol. E precisaria, e eu não vou nem atrás de pessoas que hoje já passaram no clube, que hoje não voltariam, não gostariam de estar no clube, e não vou nem citar nome, mas pelo menos alguns mais recentes que estiveram no futebol e que ajudaram e que fizeram com que o esporte conseguisse acesso. Isso eu tô falando assim, pessoas de, sei lá, 10 anos pra cá tal. Mas enfim, não andou. E agora a bronca, né, do time que não ganha, que não consegue resultados, isso é fato. Mas vamos lá, eu falei o seguinte, primeira pergunta, o Antônio Oliveira vai continuar no esporte ou vai ser demitido? Pra mim, eu demitiria ele agora, tá? Mas o esporte não vai demitir, porque é óbvio, o esporte não vai colocar em xeque o fato de ter contratado o cara agora. Quer dizer, não vai dar o braço a torcer que errou, que contratou, trocou 6 por meia dúzia, tirou o Pepa e trouxe o Antônio Oliveira, que pra mim é um treinador com nível abaixo do Pepa. Se pra mim o Pepa tá numa Série B, o Antônio Oliveira tá numa Série C, galera. Porque o que o Pepa preparou, o Antônio Oliveira tinha poucas coisas para corrigir em relação ao time do Pepa. Tinha verdade. Mas o Antônio Oliveira destruiu o que o Pepa fez e agora não vai conseguir construir. Não vai. Sinceramente, não vai. Mas o esporte não vai demitir, porque 3, 4, 5, 6 jogos não vai demitir. Então vai continuar com ele, vai apostar nele até o início do campeonato, o reinício do campeonato, após o Super Mundial de Clubes. E aí o esporte vai ver que não tem condição, depois vai contratar o treinador. Mas agora não. Bom, contratações. O esporte precisa contratar um goleiro de Série A, 2 laterais, um lateral direito e um lateral esquerdo. Precisa ter um lateral direito e um lateral esquerdo de Série A. Precisa de mais um zagueiro, tá? Eu vou dizer daqui a pouco os jogadores que tem que sair. Precisa de mais um zagueiro. Então só aí já vão 4 jogadores. O esporte precisa de dois jogadores de ataque de lado de campo. Um de direita e um de esquerda. Hoje só tem Barleta. Só Barleta. E precisa de um atacante. Aí vocês, bom, Roberto, tem o Pablo e tem o Paciência. E nenhum dos dois resolve, cara. Nenhum dos dois resolve. Tem que chegar um cara que realmente seja um cara que decida, um cara que defina, um cara que conclua, um cara que faça gol. Tá? Então, para mim, 7 jogadores hoje o esporte precisaria. Para dispensa, eu já falei, nada contra nenhum jogador, todos são profissionais, pai de família e tal, mas você tem que entender que tem profissional que joga Série A, Série B, Série C e Série D. Esses que eu vou falar agora não tem nível de Série A. E vamos lá que eu vou falar para vocês os nomes agora. Para mim, Kaique França. Aí vocês vão comentar aqui, Roberto, pega no pé do Kaique França. Me mostre uma defesa difícil que o Kaique França fez. Porque as defesas triviais qualquer goleiro faz, galera. Qualquer goleiro faz defesa. O goleiro de Série E, que não tem. Mas Série D, Série C, se botar, pega melhor do que o Kaique França. Aqui em Pernambuco tem 2 goleiros que pra mim jogam e são melhores do que o Kaique França. No Náutico, o Muriel, e no Santa Cruz o Felipe Alves. Ah, mas tão velho, mas pega mais do que ele. E Magrão jogou até sei lá quando. Então, pra mim, o esporte tem que contratar um goleiro. Kaique França, pra mim, eu emprestaria ele. Zagueiros, o esporte teria que dispensar Lucas Cunha e Antônio Carlos. Já vão 3 jogadores dispensados. Iorra no meio campo, 4. Romarinho, 5. Carlos Alberto, 6. Dalbert, 7. Para mim, são esses jogadores. O esporte tem que contratar 7 jogadores e dispensar 7 jogadores. Isso, assim, de imediato. Urgente, ontem, para que esses jogadores possam ficar um mês
treinando no Super Mundial aí, que não vai ter jogos, e aí o time organizado para poder começar novamente e aí correr atrás. Bom, a última pergunta é se o esporte vai permanecer. Não acredito. Estou falando tudo isso aí que pode ser uma opção, mas não acredito. O esporte precisaria vencer 14 partidas de 28, galera. Só tem 28 jogos. Ele precisa vencer 14. E vamos lá. Tem 3 pela frente aqui. O Mirassol lá não vence. Aí ia ser o Flamengo, né, pela tabela, mas o Flamengo não vai poder jogar. Aí puxaram o jogo do Juventude, que vai ser lá dentro. O Sport também não ganha do Juventude lá dentro. Então, e do Flamengo também não ganha. Pronto. Ficariam quantos jogos? 25 jogos para ganhar 14. Não dá, né? Não dá. Infelizmente não dá. E aí vai ficar esse clima pesado no esporte por conta dos resultados que não vão vir. Like, joinha, gostei. Se você concorda comigo, você comenta, concorde. Se você não concorda, por favor, diga à vontade aqui. Não concordo, Roberto. Pode me criticar também, tá? A gente vive numa democracia, pelo menos por enquanto eu acho que é democracia, e acredito na democracia. Você pode me criticar, eu posso criticar você. Mas com respeito, óbvio. Eu não entro na sua vida pessoal, nem você entra na minha. Você vai falar do lado profissional meu e, obviamente, eu falo do seu lado profissional. Mas a vida pessoal, não. Jamais eu vou entrar na vida pessoal. Aliás, nem procuro saber da vida pessoal de ninguém. Mas comenta aqui, dá moral pra gente. Obrigado, fica na paz de Deus. Grande abraço, valeu, tchau.